Estamos começando com mais um episódio do Band Saúde aqui no Health Summit Nordeste 2025. E quando a gente pensa saúde, empreendedorismo, empresa, gestão, nada melhor do que você se comunicar bem, não é, Dani? Com certeza. E que episódio especial esse, viu? Com certeza, que honra ter ele aqui. Luiz Henrique, jornalista, empreendedor, comunicador com muita excelência. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo, meu professor. Olha que honra. O meu também, viu? É uma alegria, eu me sinto duplamente em casa aqui. Primeiro porque vocês foram alunas nossas na Vox, eu tive o prazer de estar em sala de aula com vocês, tendo vocês como alunas. E segundo, porque a primeira manifestação que eu tenho conta da minha vida foi quando eu subi ao palco pela primeira vez aos 10 anos. Mas se você der um corte na minha vida, a primeira câmera para a qual eu falei foi na Band. Então eu me sinto muito bem, eu sou um fã da Band, sou um consumidor dos produtos da Band e fico feliz. Ainda dos tempos da TV Potengi. E foi por lá que eu comecei a minha vida de comunicador, isso 30 anos atrás. Tem bagagem, gente, tem muita bagagem. E Luiz, quando a gente fala... Hoje a gente abordou inúmeros assuntos e um deles é a imagem pessoal. A maneira como a gente se comunica, tanto para quem convive com a gente, no convencer do cliente, no entender do cliente, ali do seu paciente também, na posição como médico, a gente também vai para as redes sociais. Então, a maneira como a gente se comunica, ela está ligada em tudo. E você traz na sua palestra com muita maestria, que eu já acompanhei inúmeras, essa, não facilidade, eu diria, mas essa maneira mais leve de enxergar a comunicação como algo possível. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente se comunica bem, mas às vezes a gente só fala, o outro não nos compreende. Como você... É impossível dissociar uma coisa da outra. Você foi muito feliz quando disse, poxa, é um conjunto da obra. Eu costumo dizer que nesse mundo pós-Covid, a comunicação passa a ter uma importância ainda maior. Por quê? Porque não basta você ser bom, você precisa parecer ser bom. E o vetor que leva você a ser percebido como bom é a forma como você se comunica. Eu comecei a minha palestra hoje aqui no Health Summit falando sobre quantos profissionais que nós vimos tecnicamente brilhantes, mas que eram invisíveis e que não se comunicaram. Porque o grande lance é não negar o palco. E é por isso que eu sou um missionário da mensagem que você não deve negar o palco. Eu sei, não é fácil hoje em dia se fazer entender, mas é perfeitamente alcançável, porque oratória, Dani e Vitória, não é dom, é prática, você tem que praticar. E eu estou assim, imbuído desse sentimento. Portanto, as coisas não estão indissociadas, você tem que estar ali, ó, a forma como você se porta, como você fala, como você olha, como você se veste, as mulheres como se maqueiam, e tudo isso faz muito sentido, é o casamento perfeito da comunicação verbal e não verbal. Então, de novo, não basta você ser bom, você precisa parecer ser bom, e o que te leva a parecer ser bom hoje, neste mundo pós-Covid, é a forma como você se comunica e é percebido pelo outro. Muito. E até gera valor nessa percepção do outro, a sua comunicação, né, Luiz, assertiva. Nesse meio, então, que nós estamos, inclusive em um evento aqui da saúde, nós percebemos que você colocou muito bem profissionais que tecnicamente são muito bons, mas que não conseguem colocar em movimento esse conhecimento, porque nem tenta se comunicar, ou às vezes... antes mesmo de receber o convite, já se boicotam, né? Exatamente. Olha, eu tenho uma parte da palestra que eu falo sobre produção de conteúdo. E eu sou um ativista disso. Sim. Eu entendo o profissional que diz, puxa vida, mas eu não quero produzir e tal. E eu até brinco, você está sendo egoísta, porque você tem tanto a dar. E aí esse que resolve não dar de si ao mundo, vai ver um profissional menos competente fazendo isso. Sim. E é por isso que eu digo, olha... a rede social ela é uma baita de uma vitrine, ela tem muitos desafios? Tem. E aí que a gente vai criando consciência, mostrando que nós temos muitos medos quando a gente vai se colocar diante de uma câmera para falar para um público nas redes sociais. Tem muitos mitos em torno disso. Um dos principais medos é o da crítica. E é nessa hora que, olhando para você que está me vendo agora, vai lá no futebol e pega essa lição. Quando um jogador bate o pênalti e perde, o colega abraça e diz, bora recomeçar. Por quê? Porque ele sabe quão difícil é bater um pênalti. Então, você tem que olhar para essa perspectiva de criação de conteúdo e dizer, poxa, os amigos vão tirar onda, vão te chamar de blogueirinho. Mas quem produz conteúdo, por exemplo, estou com 2 produtoras de conteúdo aqui. Se eu gravo um vídeo e você, de repente, tem alguma coisa a observar, você chega, Luiz, faz assim, faz assado, porque é assim que os produtores de conteúdos conversam entre si. Os amigos vão tirar onda.
Eu brinco muito que intimidade só traz problemas e filhos. E os amigos vieram ao mundo, a gente é amigo. A gente tira onda com os nossos amigos. Então, é nessa hora que eu digo, profissionais do mundo, peguem suas câmeras, produzam conteúdo, entendam que essa vitrine, ela é importante. E eu encerro essa minha fala dizendo o seguinte, uma vez eu precisei de um médico. Perguntei na sala, me deram 2 nomes. Eu fui pro Instagram, claro, eu fiz o que todo mundo tá fazendo hoje. O médico 1 me parecia competente, mas só tinha publicação estática dele. O médico 2 tinha publicação estática, aqueles cards, mas tinha vídeo dele. Inclusive respondendo das perguntas que eu queria responder. Eu escolhi o 2, e talvez o 1 seja até melhor, mas eu escolhi o 2 porque a vitrine dele dizia, puxa vida, vem comigo, embarque nessa comigo, e ele é meu médico até hoje. Ele te deu a oportunidade de você se conectar com ele antes mesmo de chegar no consultório, né? Exatamente. Ele personificou, ele tinha imagem dele falando. Sim. E não é sobre, aí um ponto importante, não é sobre perfeccionismo, porque é uma trava nossa. Principalmente para médicos e profissionais, assim, puxa vida, muito exitosos e tal. Aí tem aquele medo de errar, de ter de um vício de linguagem. Eu digo, olha, quando você vai para a Vox, por exemplo, você não quer ser o próximo William Bonner ou Renata Vasconcelos ou a próxima Vitória ou a próxima Danina, você quer ser uma pessoa que se comunica de maneira natural, autêntica, assertiva, fluente e seja percebido desse jeito. Então, é do seu jeito. Não é sobre a perfeição, até porque a perfeição não existe. E, Luiz, você se conhece na sua melhor versão. Eu tenho inúmeros amigos profissionais de diversas áreas, porque às vezes a gente acha que a comunicação ela é mais ligada se você quer estar ali sendo visto nas suas redes sociais, ou se não, ganhando mais ênfase em determinada área que você trabalha. Mas é para tudo, gente. É a maneira como a gente se expressa, é a maneira como você até compreende o outro. Então, todo mundo que eu conheço, que já participou da Vox, diz a mesma coisa. Vitória, mudou minha vida. Aí eu falo assim, eu entendo. Porque, engraçado, muito legal você ter falado isso, porque me faz dizer o seguinte, ó, o nosso foco, a nossa promessa na escola é simples. Mudar o teu padrão de comunicação, mas o que envolve isso é relacionar-se melhor, é vender melhor, é pensar melhor, é persuadir melhor. Então, se conhecer também, se conhecer, porque são pilares específicos. Na Vox ensina técnica, sim, tem que ter muita técnica, mas tem que ter autoconhecimento, tem que ter prática e exposição, tem que ter feedback e tem que ter repetição. Então, esses 5 pilares a gente trabalha muito bem em sala de aula para fazer com que o aluno, de fato, mergulhe numa atmosfera de transformação, que leva tempo. Você sabe disso. Você está, apesar de muito jovem, você já está nesse mercado há muito tempo. E se a gente voltar para o primeiro vídeo da Vitória, primeira matéria, e hoje, como você começou aqui ao vivo e já desarnou e já fala, por quê? Para ter esse dia de hoje, teve que ter muitos outros vídeos na Vitória. Muitos erros. E é por isso que a gente tem que dizer, olha, para ter o 10º vídeo, tem que ter o primeiro. Para ter o 100º, tem que ter o 97º. E vai ficar melhor, vai ficar mais natural. Porque a dessensibilização, a gente vai para o palco e vai nervoso. Sim. Você, por exemplo, como foi aluno, eu me lembro, a gente conversava, você, mesmo com anos e tal, mas você subia no palco, vai aquele friozinho, e aí você vai fazendo, vai dessensibilizando, você vai reduzindo a sua sensibilidade a encarar aquele palco. Porque não é sobre não ficar nervoso. Eu acabei de palestrar, tinha 1000 pessoas aqui, eu fico ansioso, eu fico nervoso. Mas eu estabeleço uma relação com esse medo de uma forma diferente, porque o tempo me permite olhar para o medo e dizer, Sua Majestade, o medo vai comigo aqui, mas não me domina. Perfeito, muito bem colocado. Olha, a gente passaria horas aqui conversando quando o assunto é comunicação e com alguém que se comunica super bem. Gente, você entende, né? A gente passaria muito tempo aqui nesse bate-papo, mas o nosso tempo estourou. Luiz Henrique, muito obrigada. Acompanha ele nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ser aquela pérola que você acorda de manhã, você já vê o story, já se inspira. E manhã logo cedo. Eu agradeço demais, como eu disse, é bacana estar aqui nessa casa, que eu sempre admiro, que é parceira nossa. Agradeço aqui a CDL Saúde, porque eu dizia a Dani aqui agora há pouco, as grandes experiências do mundo, elas acontecem hoje por quê? Porque um grupo de pessoas se reuniu e disse, olha, a gente precisa trocar informações, a gente precisa gerar insights, a gente precisa trazer as boas práticas, como vocês trouxeram hoje aqui, tanta gente bacana daqui. Verdade. Isso é o mais legal. Então, vida longa para CDL Saúde, contem com a gente, e a Band é a casa da Vox, e a Vox se sente em casa. Perfeito, Obrigada. perfeito. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Continua acompanhando, que eu tenho certeza que cada podcast vai tocar você.